Quero que fique bem frisado. Aleluia, glória a Jesus. Quero ler o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, versículo 9. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Só Ele. Que o Senhor possa nos abençoar. Coloca o tema do propósito desse mês. Nós estamos trabalhando isso aqui, ó, fortalecendo do Senhor na força do seu poder. E hoje eu quero falar de um caminho para esse fortalecimento que não tem como você ser fortalecido no Senhor se você não passar por Ele, se você não caminhar por Ele, se você não se apropriar do mapa desse caminho, se você não conhecer as curvas desse caminho, se você não estiver interagindo nesse caminho, agindo com Deus por esse caminho, é a questão de crer no que Jesus conquistou, a questão de crer nessas coisas que vieram com Jesus, é questão de crer e de viver por essas coisas que fazem parte do que Jesus Cristo trouxe a partir da sua morte na cruz do Calvário. Não tem como sermos fortalecidos no Senhor se não for através de explorar completamente isso que Jesus Cristo anotou na sua palavra, isso que veio com Jesus, isso que cheira Jesus, isso que tem a cor de Jesus, isso que tem o som de Jesus. Nós precisamos de concordar, nós precisamos de fechar os olhos para os questionamentos, nós precisamos de nos envolver até o pescoço com essas coisas que dizem respeito a Jesus. Essa questão de perdão de pecado, essa questão de perdão de pecado, de poder de sangue, de doação de corpo, não tem como haver conciliação com Deus, não tem como haver relação com Deus, não tem como haver um relacionamento com Deus se não passar por essa situação, se não passar por essa questão da morte, se não passar pela questão do perdão. Se eu e você não cremos completamente que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo pagou com o seu próprio corpo o preço do nosso pecado, se isso não estiver impregnado na nossa mente, se isso não fizer parte completa da nossa análise, da nossa condição de fé, nós não temos como participar e de sermos fortalecidos no Senhor. Nós precisamos de estar completamente envolvido nessa questão do perdão do pecado. Você precisa de acreditar que você recebeu o perdão do pecado por causa de Jesus. Você precisa de ter prova disso. E qual é a prova que se tem disso? É o sentimento, é a mudança de atitude, é a mudança de gosto, é a mudança de relação com a vida. Quando você muda a sua relação com este mundo, então você tem prova de que passou pelo
o perdão do pecado. Mas enquanto a pessoa ainda sente atração pelas coisas dessa vida, enquanto a pessoa ainda sente necessidade de envolvimento com as coisas deste mundo, enquanto a pessoa ainda tem sensação de perda por não estar desfrutando da vida de acordo com os que não fazem parte da igreja, então essa pessoa ela ainda não conhece o perdão do pecado, ou então ela conheceu um dia e se desviou. Porque para existir de fato o perdão do pecado, nós precisamos de ter prova. Tem que ter prova. Tudo no mundo espiritual tem que ter prova. E a prova de que realmente você está participando do que Jesus conquistou na cruz do Calvário é o seu interesse pelas coisas que são do alto. Vem aí para mim buscar as coisas que são do alto. É o seu interesse pelas coisas que são do alto, pelas coisas que não são dessa vida. Nós precisamos de estar envolvido, não é com a teoria de Darwin, não é com a evolução da espécie, não é com o fato de estar se aproximando do dia do contato com os ETs, não, nós precisamos de estar em contato com o que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, é com o sacrifício que perdoa o nosso pecado. Mas isso é uma coisa tão desconectada da realidade desse tempo, que é tão difícil nós nos concentrarmos nessa realidade, mas não tem outro caminho. O Evangelho não mudou, não tem como você modernizar a mensagem da cruz, não tem como você atualizar compatibilizar a sua fé em Jesus com as coisas do mundo moderno. Não existe essa possibilidade, porque para que a gente tenha perdão do pecado e possa se relacionar devidamente com Deus, é necessário passar pela cruz. É necessário passar pelo sangue. Aleluia, Jesus. É necessário passar por essa limpeza, por esse renovo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É isso que caracteriza o perdão do pecado. Quando você está muito preocupado em fazer a vontade de Deus, quando você está muito preocupado em passar pelo batismo, quando você está muito preocupado em chegar o dia da ceia, para que você possa ter uma compatibilidade maior com o Senhor, quando você está muito preocupado em ver qual é a direção de Deus para o seu dia a dia, quando você está muito preocupado em agradar o Senhor, aí você fala, mas esse homem é fanático, eu duvido se ele vive desse jeito. Realmente nós não conseguimos por nós mesmos, mas Jesus criou essa situação e o Espírito Santo funciona. Ele nos movimenta. O apóstolo Paulo diz, não que eu tenha conseguido alcançar a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me daquilo que para trás fica, avanço para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos impulsiona. Dê para mim Filipenses 2,13, por favor. Olha o que essa palavra diz. Pois Deus está sempre agindo em vocês, através do Espírito Santo, para que vocês obedeçam à vontade dEle. Então, se você passa por aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, tem uma força trabalhando dentro de você, para que você avance. Você não está só, não depende somente da sua força, mas Ele manda uma força extraordinária, que te leva a crer, que te leva a buscar, que te renova, que te faz arrepender-se e ao mesmo tempo perdoa o seu pecado e te renova para que você prossiga.
é forte, é grande, é extraordinário. A graça é completa, a graça é perfeita. O Espírito Santo, ele te ajuda a obedecer à vontade de Deus, tanto no pensamento como nas ações. Às vezes você se descuida e o seu pensamento vaga por caminhos sórdidos. Falei poeticamente aqui. Parei agora de mim, viu? Seu pensamento vaga por caminhos sórdidos e tenebrosos, mas o Espírito Santo ele chega lá na curva, onde você não sabe o que está esperando depois daquela curva, no pensamento, e fala: volta, neguinho, que o caminho é perigoso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente a misericórdia me seguirá, a misericórdia me seguirá, a misericórdia me seguirá, a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Aí sim a gente se fortalece no Senhor. Amém. O que nos fortalece no Senhor não é a bênção que a gente recebe, porque a bênção ela pode aumentar e pode acabar. Às vezes a pessoa pode ser bem de vida hoje e amanhã ficar pobre. Dinheiro não tem dono. Dinheiro pertence ao Banco Central. Não é verdade? Dinheiro pertence ao Banco Central. Então a gente não pode avaliar a nossa fé por aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Nós temos que avaliar a nossa fé por aquilo que Jesus opera no nosso coração. E pela nossa vontade de agradar a Deus. É pela nossa facilidade de obter uma resposta, de obter um consolo, de mudar de pensamento, de mudar de direção. Às vezes nós estamos indo numa direção, às vezes nós estamos indo por um caminho e pensando que estamos no caminho certo. Aí de repente o Espírito Santo fala: olha, esse caminho não é o certo. Mas às vezes nós continuamos insistindo naquilo, porque aquilo é a nossa vontade. Comunhão com Deus é você estar sensível à direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou: menina, para desse negócio, você fala assim: Senhor, o que você quer perguntar? O Senhor é que sabe. Isso sim, é ser forte no Senhor. Não falei com você não, tá vendo? Só brinquei. Só usei como exemplo. Isso é ser forte no Senhor. Ah, mas o meu amigo não vai gostar, porque a gente fez um pacto. Você fala: dane-se, meu amigo, eu sou de Jesus. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo és no meu coração. Não abro mão pra ti. Vai, vocês agora. Não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus, aleluia. Isso é estar fortalecido no Senhor. Na força do seu poder. É você confiar que o melhor para você foi conquistado na cruz do Calvário. O melhor para você não vem do seu próprio esforço. O melhor para você
senti nos idos de 1984, na Assembleia de Deus, o pastor Antônio Alves Carneiro, a gente cantava um corinho muito simplesinho, falava assim: a irmã não pelo tempo, mas não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Vai, dona Ilda, me ajuda. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É só isso, querido. Mas isso quando você está numa dúvida, quando você está precisando de uma resposta, você não tem uma caixinha daquela de surpresa, você começa a cantar, parece que o Espírito Santo te fortalece. Não por força nem por violência, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é o meu poder, não é nada relacionado com esse mundo, mas quando você aprende a viver dirigido pelo Espírito de Deus, aí a sua vida toma um rumo e um sentido espiritual, aí você começa a sentir o cheiro de Jesus e a exalar o aroma de Cristo. É assim que a gente se fortalece, é assim que a gente vence o pecado, é assim que a gente vence o pecado, é assim que a gente vence o pecado. Uma vez uma moça que era dessa igreja chegou para mim e me perguntou: Sérgio, o que você me fala sobre tatuagem? Porque eu estou com muita vontade de fazer uma tatuagem. Eu quero saber a sua opinião. Me dê a sua opinião a respeito dessa minha vontade. Eu falei: só que você está com vontade de fazer tatuagem, você já está errado. Se você estivesse orando, você estava com vontade de ir com um monte em jejum. Sim ou não, meu filho? Só de você estar com essa vontade, você já não está precisando da minha opinião. E o que você acha? Eu falei: eu não acho nada, eu acho que você tem que orar, porque até essa vontade passar. E pedir para Deus colocar a vontade dele no seu coração. E a vontade de Deus, com certeza, não vai ter nada a ver com tatuagem. Você sabe qual é a vontade, minha filha, que Deus vai colocar no seu coração? É de estudar, é de respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, é de fazer um almocinho gostoso para o seu pai e para a sua mãe dia de domingo. Fala: mãe, eu aprendi uma receitinha nova. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Se você estiver na direção, você vai estar fortalecido na direção de Deus e vai seguir. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente está fortalecido no Senhor, a vontade que a gente tem é de agradar a Deus. E eu vou dizer para você sabe qual é um dos principais motivos da desgraça humana, da destruição dos filhos e das famílias? Você sabe qual que é? Vou falar para você. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 2. Honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem, tenhas vida longa sobre a terra. Meu irmão, você fugir desse princípio divino causa uma maldição